Agora a gente vai falar um pouquinho da variação da pressão em relação à profundidade, né? Então, o que a gente comentou antes, né? Que a pressão em um fluido em repouso não varia com a direção horizontal, não é algo muito complexo, né? Ou contraintuitivo, né? Isso pode ser facilmente mostrado por uma camada fina, né? Horizontal de um fluido, em balanço, né? De forças aí em qualquer direção horizontal. Na presença de um campo de gravidade, né, a pressão, né, de um fluido aumenta com a profundidade, porque mais fluido se apoia nas camadas inferiores e o efeito desse peso extra tem uma camada, né, em uma camada mais profunda, né, é equilibrado pelo aumento das pressões, né. Como a gente pode ver, né, nessa primeira figura aqui apresentada à esquerda, né, à medida que eu aumento, né, aqui a pressão, né, à medida que eu tenho pontos, né, mais inferiores, digamos que num tanque aqui, né, se considerar isso aqui como um tanque, né, eu tenho um aumento de pressão em função do aumento, né, dessa força-peso que vai exercer do próprio fluido, né, sobre as camadas inferiores, né. Então a pressão de um fluido em repouso aumenta com a profundidade, como resultado do peso adicionado. Isso eu acho que é bastante intuitivo da gente entender. Para obter uma relação, né, para a variação da pressão com a profundidade, considere um elemento fluido retangular, né, de altura ΔZ, largura ΔX, né, e profundidade unitária ΔY, né, que é, novamente, ele entraria para aqui na imagem, né, tanto nesse sentido desse ponto aqui, em todos os pontos aqui do elemento, quanto saindo da tela aqui, né, da imagem, né. Então, que é esse elemento dessa figura aqui, né, em equilíbrio, né, considerando que a densidade do fluido ρ, né, seja constante, um balanço de força na direção vertical z resulta em, né, e aqui a gente vai ver um pouquinho das fórmulas aqui, né, um somatório, né, de forças na direção z, que é igual a massa vezes a aceleração em z, tá, que é igual a zero, né. E daí eu tenho, né, que P1, né, vezes a variação em x, a variação em y, né, menos P2, variação em x, né, e o ΔX vezes ΔY, menos ρg, né, ΔX, ΔY, ΔZ, que é igual a zero, né. Onde eu tenho que esse ρg aqui, ó, né, é o equivalente à força-peso, né, que é massa vezes a aceleração da gravidade, né, que eu também posso tratar como peso específico do fluido. Tá? Considero isso aqui como peso, né, do elemento fluido. Né, e ΔZ, né, que é Z2 menos Z1, né, a altura aqui, ao dividir, né, ΔX, ΔY e reorganizarmos os termos, eu vou ter que a variação de pressão é igual a pressão 2 menos a pressão 1, que é igual, né, ao peso específico do fluido, né, menos ρ vezes g, densidade vezes a aceleração da gravidade, vezes a variação em z, né, variação de altura aqui para esse fluido. Né. Substituir pela letra grega gama, né, minúscula, onde eu tenho aqui menos gama, né, para esse fluido específico, né, então eu tenho o peso específico do fluido, né, vai ficar como menos gama, S, tá, vezes a variação de altura, né, ΔZ. E assim concluímos que a diferença de pressão entre dois pontos em um fluido de densidade constante é proporcional à distância vertical entre esses dois pontos, né, e a densidade do fluido, né, essa densidade específica aqui. Observando um sinal negativo, nós podemos dizer que a pressão, né, em um fluido estático aumenta, né, linearmente com a profundidade. É isso que o mergulhador experimenta, né? Então essa sensação aqui é o que o mergulhador experimenta quando ele está a diferentes, né, profundidades aqui, né, em relação a um outro mergulhador, por exemplo. Né? Então a pressão para esse mergulhador vai ser diferente da pressão para esse em função dessa diferença de altura. Né? Então a equação mais facilmente utilizada, né, para trabalhar com isso, né, essa pressão abaixo, pressão acima, né,
que também pode ser tratada como pressão abaixo igual a pressão atmosférica mais ρgH, né? Densidade vezes a aceleração da gravidade vezes a altura aqui, né? Ou a profundidade, né? Dependendo se for tratar aqui. Refere-se ao ponto de menor elevação, né? Onde eu tenho a palavra abaixo aqui, eu estou trabalhando com o ponto de menor elevação. E acima o ponto de maior elevação, né? Se você usar essa equação de maneira consistente, né, deveria evitar erros aí em relação à aplicação de sinal, né? Para um determinado fluido, né, a distância vertical, né, ΔZ, às vezes é usada como uma medida de pressão, né, e é chamada de carga de pressão, né? Também é possível trabalhar com essa definição, né? A variação de pressão com a altura é desprezível, né, para gases, né, por causa da sua baixa densidade. Tá? Então, para o gás, isso aqui tem um efeito menor em relação a um líquido, né? A pressão, né, em um tanque contendo um gás, por exemplo, pode ser considerada conforme uma vez que o peso do gás é muito baixo, né, para fazer uma diferença considerável, né? Da mesma forma, a pressão numa sala cheia de ar pode ser, né, considerada constante. A gente pode concluir, né, que para distâncias pequenas, né, a moderadas, a variação da pressão da altura é desprezível para os gases, né, por causa da sua baixa densidade. A pressão em um tanque contendo um gás, por exemplo, pode ser considerada uniforme, né, uma vez que o peso do gás é muito baixo para ser uma diferença considerável. Da mesma forma, a pressão numa sala cheia de ar pode ser considerada constante, né, como a gente está trabalhando aqui. Ó. Então, assim, a pressão no topo é igual a uma atmosfera, né? À medida que eu aumento, né, eu diminuo, né, essa altura aqui, né, essa profundidade, né, eu tenho uma variação disso. Só que a variação é muito pequena, né, para a gente poder considerar aqui em termos de cálculo. Né? Então, para ambientes aí, né, onde eu quero determinar pressão interna numa sala, por exemplo, eu posso considerar ela constante, né? Se eu considerar, né, um ponto acima na superfície livre de um líquido aberto para a atmosfera, no qual a pressão é a pressão atmosférica, então a pressão, né, e a profundidade H da superfície livre torna-se, né, de acordo com o anterior, né, que a gente vai ver aqui, ó, que eu tenho pressão, né, é igual a pressão atmosférica mais densidade vezes a aceleração da gravidade mais altura, ou pressão manométrica igual a ρgH. Uma equação aí bastante simples aí da gente poder associar, né, a uma série de casos aí que a gente vai trabalhar. Nesse caso, né, a gente pode trabalhar com essa equação. Os líquidos, né, são substâncias essencialmente incompressíveis, né, e, portanto, né, a variação da densidade com a profundidade é desprezível. Isso também acontece com os gases, né, quando a variação da altura não é muito grande. Entretanto, a variação da massa específica dos líquidos ou dos gases com a temperatura pode ser significativa, né, e precisa ser levada em conta quando a exatidão, né, desejada for alta. Né? Então, a gente pode, né, trabalhar considerando aqui a densidade a mesma em função da variação da altura aqui, né, de profundidade, só que em função de variação de temperatura, a gente, dependendo da precisão que a gente quiser obter, a gente tem que trabalhar com valores mais corretos. Né? A aceleração gravitacional G varia, né, de 9,807 metros por segundo ao quadrado, no nível do mar, até 9,764, né, metros por segundo ao quadrado, a altitude de 14 mil metros. Né? Você vê aí o quanto, né, de diferença a gente tem, né, para uma variação bastante significativa aí de altura, né, na qual viajam aviões, né, de passageiros. Né? A mudança, né, é de apenas 0,4%, né, mesmo nesses casos extremos. Assim é possível considerar G, né, uma constante com um erro desprezível. A gente não precisa variar a aceleração da gravidade em função da altura aqui, tá? Apesar de ter uma variação. Para fluidos cuja densidade varia significativamente com a altitude, né, a relação para a variação da pressão com a altitude pode ser obtida dividindo, né, a equação anterior, né, que foi passada por ΔZ, né? Considerando o limite ΔZ tendendo a zero, né, isso resulta, né, na diferencial de pressão sobre ΔZ, que aqui é menos densidade vezes a aceleração da gravidade. Tá? Observe que essa diferencial aqui de pressão, né, é negativa, né, quando o ΔZ é positivo, uma vez que a pressão diminui com a direção ascendente. Né?
quando a variação da densidade, né, com a altitude é conhecida, a diferença de pressão entre qualquer par de pontos 1 e 2 pode ser determinado pela integração. Né? Então, se eu integrar, eu conheço o ponto 1, conheço o ponto 2, essa mesma, né, derivada aqui que eu vou obter, né, dessa equação, eu integro em relação a z, né, e aqui eu tenho a integral definida de 1 a 2, né, em ρg, da densidade e da gravidade, em relação a z. Para casos, né, onde a densidade e a aceleração gravitacionais são constantes, né, essa relação se reduz para aquela equação apresentada anteriormente, né, onde eu tinha que ΔP, né, a variação de pressão, né, é igual, né, ao peso específico, né, menos γs vezes ΔZ. Então eu consigo equacionar isso dessa forma. A pressão, né, em um fluido em repouso não depende da forma da seção transversal do recipiente, tá? Uma vez que ela varia com a distância vertical, mas permanece constante nas outras direções. Assim, a pressão é igual em todos os pontos de um plano horizontal, né, para determinado fluido. Né? Esse princípio apresentado nessa figura aqui, ó, né, foi publicado aí por um matemático holandês, Simon Stevin, né, em 1586, publicou esse princípio, onde a gente observa, né, que as pressões nos pontos A, B, C, D, E, F, G são iguais, uma vez que estão na mesma profundidade, estão interconectadas pelo mesmo fluido estático. Entretanto, as pressões no ponto H e I não são iguais, já que pelos pontos, né, não podem estar interconectados pelo mesmo fluido, ou seja, não podemos desenhar uma curva, né, do ponto I até o ponto H. No caso do ponto H, tem um fluido distinto, que no caso é mercúrio, e no caso do ponto I, eu tenho a altura diferente, não estão na mesma altura que horizontalmente, né, então eles não têm a mesma pressão. Uma consequência de a pressão do fluido permanecer constante na direção horizontal é que a pressão aplicada a um fluido confinado aumenta a pressão em todo o fluido da mesma medida. Né? Essa é a lei de Pascal, em homenagem a Blaise Pascal, né? Que também, né, sabia que a força aplicada por um fluido é proporcional à área da superfície. Né? Ele percebeu que dois cilindros hidráulicos com áreas diferentes poderiam estar conectados, né? E que o maior poderia exercer uma força proporcionalmente maior do que aquela aplicada ao menor. Né? A máquina de Pascal, né, tem sido fonte de muitas invenções, né, que são parte do nosso dia a dia, né, como freios, né, e macacos hidráulicos. É esse o conceito que nos permite levar um automóvel facilmente, né, com um braço, né, como mostra aqui essa figura à esquerda, né, observando, né, que P1 é igual a P2, já que ambos os pistões estão no mesmo nível. Né? O efeito das pequenas, né, diferenças, né, de altura é desprezível, particularmente altas pressões. Né? A relação entre a força de saída e a força de entrada é determinada por essa equação de P1, né, igual a P2, né? Então eu tenho a força 1 igual à área 1, que é igual a força 2 igual à área 2. Tá? Então aqui eu correlaciono, né, se eu tenho, né, uma área muito menor aqui, né, a resultante aqui para essa força vai ser, né, bem diferente, né, em função dessa força resultante para erguer o carro. Né. Então, basicamente, né, o que eu fiz aqui foi diminuir a área, né, para poder ter uma resultante de força maior aqui nesse segundo, e aumentei a área nesse caso aqui para poder ter uma força resultante adequada para elevar o veículo. Né? A relação entre áreas A2 e A1, né, é chamada de ganho mecânico ideal, né, do elevador hidráulico, usando um macaco hidráulico com relação entre as áreas, né, do pistão, né, A1 e A2 igual a 100, por exemplo, uma pessoa pode elevar um automóvel de 1000 quilos, né, aplicando uma força de 10 kgf, né, ou 0,9 newtons. Né. Então, é esse princípio que permite que a gente utilize, né, essas equações, né, e esses conceitos aqui associados à pressão de maneira constante, como a gente vê aí no dia a dia, né. Bom, pessoal, para a introdução em relação aos conceitos de pressão, era isso que eu tinha que conversar com vocês. Eu vou linkar alguns vídeos aqui no final desse
desse meu vídeo aqui sobre conversão de unidades, né? Conceitos que vão ser interessantes para as próximas aulas, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, coloquem nos comentários, por favor, e muito obrigado!